E aí galera, bom dia, tudo bem com vocês? Olha só, nessa videoaula a gente vai estudar sobre lesões causadas no sistema locomotor. O sistema locomotor ele é formado pelos ossos, músculos e articulações, né? E nós, quando criança, até mesmo adulto, a gente acaba lesionando alguma dessas estruturas por alguns motivos, certo? Quando criança é mais comum por causa das brincadeiras. Não é isso, pessoal? Então vamos para o nosso estudo. Bora estudar, vamos lá. Lesões nas estruturas locomotoras, né? Tema 3 da unidade 3 do livro de ciência de vocês. Tudo bem? Vamos lá. Existem algumas lesões que acabam acontecendo no nosso corpo. Por exemplo, uma é chamada de entorse. É uma lesão dos ligamentos de uma articulação, sem deslocamento da superfície articulada, tá certo? A gente vai chamar isso de estiramento ou alongamento, tá? É bastante comum nas crianças quando estão brincando, né? Na sua brincadeira diária, acaba lesionando algum tipo de ligamento, né? Ligamentos são estruturas, tá certo? De cartilagem que vai ligar um osso ao outro, por exemplo, tá? Ou então o músculo ao osso, que no sistema muscular a gente vai chamar de tendão. Mas enfim, então quais são as causas de uma entorse? Quando é que ela acontece? Quando a articulação ela é submetida a um movimento brusco, né? Há risco de ocorrer uma entorse benigna, né? Uma coisa que não vai ser tão grave. Ou dependendo da ação mecânica que foi aplicada sobre aquele local, sim, pode acontecer um caso mais grave. É o que acontece muito com atletas, por exemplo, jogadores de futebol, tá certo? Lutadores, né? Praticantes de algum tipo de arte marcial, é muito comum isso acontecer, né? Eu que o diga, tá certo? Então eu pratiquei karatê por um longo tempo e já quebrei osso, eu já tive estiramento muscular, eu já tive várias entorses, tá certo, pessoal? Então eu sei bem do que isso é capaz. Uma dor grande, tá? Vai doer muito, mas a parte boa é que ela pode ser tratada, pode ser cuidada. Então, mais uma vez, a entorse ela vai acontecer no ligamento entre regiões articulares, tá certo? Ela nunca vai ocorrer em um local, por exemplo, no meio da perna, na canela, no meio da coxa. Nunca vai acontecer uma entorse. A entorse ela sempre vai acontecer aonde existe ligamento. Vamos imaginar aqui onde tem o meu antebraço, tá? Com o meu punho. Então, nessa região aqui, onde tem um ligamento do osso com o punho, aqui sim pode acontecer uma entorse. No dedo, por exemplo, tá? Então, quando o dedo ele acaba afastando tanto para baixo quanto para cima, então houve um problema na ligação, né? Nas cartilagens aqui que fazem com que o meu dedo ele se mova. Então, essa ação mecânica de torcer essa estrutura, a gente vai chamar de entorse. Ok, pessoal? Luxação, bastante comum, né, nas palavras médicas. Fulano teve uma luxação em um determinado local. Então vamos lá, o que é uma luxação? É um deslocamento repentino ou parcial e completo, né, das extremidades do osso que compõem uma articulação. Bom, lembra, a entorse ela apenas vai causar uma lesão mais leve. Já a luxação, não. Essas articulações elas vão se separar. Tá certo, pessoal? Então, vamos imaginar que aqui o meu punho seria o encontro de duas cabeças de osso. Como, por exemplo, vocês estão vendo aqui nessa imagem do meio, a questão do joelho. Então, sim, o joelho ele pode sair do local. Como eu acabei de falar, pronto, eu, como era praticante de karatê, eu tirei o ombro do lugar, tá? Então o osso, o encaixe do osso na articulação do meu ombro, ele saiu. Então eu tive que ir para o hospital para colocar ele de volta, tá certo? Então como vocês estão vendo aqui nessa imagem, ó, o que aconteceu comigo foi isso aqui, tá certo, pessoal? Aqui seria o ombro normal,
E aí o osso do ombro, a cartilagem, ele se afasta. Nessa imagem do meio aqui, vocês estão vendo, ó, do cotovelo, né? Então essas partes aqui do cotovelo, o osso do antebraço sair, né? Deslocar do local de encontro do osso do braço, tá? Na terceira imagem, a mesma coisa pode acontecer com o joelho. Dependendo do local, a força do impacto provocado por queda, por exemplo. Então isso vai acontecer justamente em um encontro de impacto. Jogadores de futebol, né? A trombada que eles dão um no outro, um carrinho, então uma queda, né? Então uma queda um pouco mais brusca, mais forte ali, pode fazer esse tipo de lesão. Tá certo, pessoal? A fratura óssea, isso aqui já é um caso um pouco mais grave, tá? Acontece quando há perda da continuidade do osso, ou seja, realmente um osso ele vai partir, tá? Vamos entender que existe dois tipos de fratura. Existe uma fratura a mais comum, que ela vai ser fechada, tá? Quando o osso ele quebra, mas ainda continua dentro do seu local. E a fratura exposta, que é quando a ponta do osso, né, ela vai rasgar o tecido muscular, rasgar o tecido da pele e vai ser colocada para fora. Isso aí é um caso um pouco mais grave, tá certo? A quebra de um osso, ela é um caso mais grave desse tipo de lesão que acontece no nosso sistema, tá certo? Sistema locomotor, a quebra de um osso, ela vai se tornar um pouco mais grave do que, por exemplo, uma entorse e do que também uma luxação. Tudo bem, pessoal? Um videozinho simples, bastante explicativo. É uma didática fácil, rápida, para que vocês consigam fazer a atividade do livro de vocês. Tudo bem? Uma fratura óssea, ela pode ser causada tanto por fatores externos como internos. O que vai ser um fator externo? Vamos imaginar o seguinte. Lá na aula de sistema esquelético, eu falei sobre perca de íons, né? Principalmente de cálcio dos nossos ossos, quando a gente já está em uma fase mais velha ou a gente tem algum tipo de doença que faça com que o nosso corpo ele retire dos ossos um depósito de cálcio que ele deixou ao longo da vida, tá? Então nosso sistema ele vai tirar dos ossos esse cálcio. Então esse osso ele se torna fraco, se torna um osso mais frágil e aí ele pode quebrar por alguns fatores. Quando você tem uma idade um pouco mais avançada, uma queda, às vezes até uma queda simples, que poderia ser diferente, mas por você ter uma idade bastante avançada, já tem um osso ali que não está tão forte, tá certo? Um osso mais poroso, ele pode sim quebrar. Criança, que o osso também ainda está em formação, ainda é um osso um pouco mole, tá? Diferente de um indivíduo adulto ou um adolescente, tá certo? O osso da criança ela se torna mais frágil e mais fino também, tá? Existem alguns fatores e isso vai ser um fator interno. O outro são fatores externos, como por exemplo a ação mecânica, uma queda, uma trombada, uma brincadeira. Então, né, isso vai acontecer e em algum determinado momento essa fratura ela venha, um acidente por exemplo, né, ela venha acontecer. Tudo bem, pessoal? Então, uma explicaçãozinha simples para alguns casos que a gente vai entender como lesões no sistema locomotor. Isso que eu acabei de falar nesse slide passado vai ser sobre o osso, mas também existe lesão no músculo, né? Por exemplo, estiramento é muito comum em pessoas que praticam atividade física, né? Pessoas que gostam de correr, que fazem uma caminhada, tá? E aí esse estiramento ele também vai acontecer quando um indivíduo ele vai praticar algum tipo de atividade física sem antes fazer um alongamento ou um aquecimento. É importante que nós, quando estamos dispostos a fazer uma atividade física, nós nos alongamos antes, né? Fazer um aquecimento para que o corpo se prepare para a atividade seguinte. Tá? Quando isso não acontece, é bastante comum ocorrer o estiramento. Tá? Estiramento de uma pequena quantidade de fibras muscular. Né? A causa do estiramento e da distensão é o esforço excessivo para realizar uma contração muscular. O pessoal que faz a musculação na academia, acontece muito a questão do estiramento muscular, tá? Tudo que eu falei até agora nesse vídeo
Cada lesão vai ter as suas gravidades. Eu vou chamar de graus, tá certo, pessoal? Existe primeiro grau, segundo, terceiro, pode ter até mais. Tudo bem? E aí, dependendo do tipo de lesão, vai existir também alguns graus, tá? Desde a quebra de um osso, de uma entorse, tá? Desde uma luxação. Então, essa lesão ela tem um grau menor, o tratamento também é bem rápido e logo logo você já está bom, né? Já está pronta para outra, tá certo? Tendinite, ela acontece, como o nome já diz, nos tendões, tá certo? Bastante comum nas mãos, né? Caracterizada por uma inflamação ou irritação de um tendão, na parte final do músculo, com uma corda fibrosa. Então a gente já viu que existe o músculo, vários tipos de músculo, mas existe o músculo e nas suas pontas a gente vai ter dois tendões e eles vão estar ligados ao sistema esquelético, vai estar ligado ao osso, tá certo, pessoal? Então o que é um tendão, professor? São duas partes, né, que estão no final do músculo, tá? Tem uma cor branca e vai estar preso ao osso. Isso aí vai ser o tendão, tá? E aí o esforço físico repetitivo nesses locais vai causar essa tendinite, que é uma inflamação e dói muito. Bastante comum para quem toca piano, para os músicos em gerais que trabalham com movimentação dos dedos. Então a tendinite ela é muito comum, tá certo? Olha só, um videozinho simples, explicativo, legal, pequeno. Vocês poderão acompanhar esse conteúdo na página 34 e 35 do livro de vocês, tá certo? Pessoal, vou ficando por aqui. Agradeço a todos pela aula, né? Pela participação de vocês, tá bom? Então, beleza? A gente se encontra na próxima aula. Valeu!